Donald Trump, a imposição das tarifas e os impactos no mercado local e global. Confira agora o Análise Econômica do mês de fevereiro. Eu sou a Fernanda Souza, da BTG Pactual Asset Management, e comigo, nosso sócio, estrategista-chefe e parceiro de sempre, Thiago Berriel. Oi, Fernanda. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Tudo certo. Obrigada mais uma vez pela sua presença, Berriel. Bom, a gente não pode deixar de falar do assunto mais quente, né? O Trump trouxe durante toda a sua campanha essa questão das tarifas, né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco no aspecto mais genérico, tá? E geral em relação aos impactos, o que é, depois a gente entra na questão de China, México e etc. Olha, de maneira geral, quando você introduz uma dinâmica de colocação de tarifas com retaliação dos países que sofreram as tarifas, com mais tarifas, as implicações são cristalinas, assim, funciona como um choque de atividade, a atividade cai, o crescimento global cai, e você tem produções mais ineficientes a um custo maior. Então, o livro-texto diz que o equilíbrio de uma escalada tarifária é menor crescimento, pior alocação de recursos, ou seja, a gente vai ter insumos produzindo coisas de maneira menos eficiente que anteriormente, isso levando a um reajuste de preços mais acentuado. O que todo economista, ou pelo menos os bons, acham que é um péssimo outcome, mas é isso que a gente enxerga. Não, perfeito. Bom, então já vamos falar um pouquinho aqui de China, né? A tarifa extra de 10%. Né? Quais são os impactos em relação não só às negociações globais, mas também se a gente teria algum impacto aqui no Brasil, né, dessa tarifa extra chinesa? Olha, então vamos por partes. A primeira coisa é que a tarifa extra de 10% parece pequena relativa às expectativas do mercado. Então, assim, foi uma dinâmica inicial na discussão de tarifas levantada pelo Trump bem surpreendente. Você começou ameaçando tarifas maiores nos seus parceiros mais próximos e no teu inimigo, claro, onde não só o Trump já havia dito que ia colocar tarifas bem maiores que 10%, e que todo o entorno do Trump parece ter um consenso de que o inimigo estratégico da vez é a China, não são os outros. Ele começou devagar, com os 10%. Tem até uma discussão interna dizendo que, olha, na verdade esse 10% é só por conta do fentanil, que é a grande política tarifária em relação à China vem depois do estudo que tem um prazo para ser entregue dia 1º de abril e viria depois de abril. Mas, ao mesmo tempo, isso começa uma série de negociações entre os dois países. Do ponto de vista de implicações, é o natural, né? Assim, quanto mais você entregar de tarifas, menor vai ser o crescimento dos países. E você tem uma tendência de depreciação da moeda do país, né, cuja tarifa foi imposta em relação aos Estados Unidos. O problema, nesse caso, é que como foi abaixo do esperado, assim, já estava no preço muita coisa, então foi até o pessoal está achando que, por enquanto, está leve. Em relação ao Brasil, acho que o que realmente preocupa, ou pelo menos o que realmente me preocupa, é o resultado desse processo de ameaça de tarifas em relação à China e as negociações que vêm em seguida. Com relação à exportação americana para a China, a gente, assim, do ponto de vista, vamos supor que tem vários cenários, né? Mas um cenário é que não tem negociação nenhuma. Então, você tem muitos aumentos de tarifas dos dois lados e o fluxo de comércio entre os dois piora. Esse cenário para o Brasil não é ruim. Apesar da China crescer menos, ele vai demandar mais produtos brasileiros primários que competem com os produtos americanos. E no final a China vai ter que desovar um montão de produto industrial em algum lugar do mundo, provavelmente em todos os outros lugares do mundo, e vai fazer com que o carro chinês que esteja aqui no Brasil, ou painel solar, ou qualquer outra coisa, seja mais barato.
Tá. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto de incertezas globais, menor crescimento, etc., vai afetar o Brasil. Mas, assim, imediatamente não é uma situação ruim. O que seria ruim é, por exemplo, um acordo comercial amplo entre Estados Unidos e China que deslocaria as exportações brasileiras para a China por conta de cotas a cumprir nos Estados Unidos, por exemplo, em produtos agrícolas. É possível. E seria uma situação difícil para o Brasil. Bom, você comentou antes na sua frase em relação aos vizinhos ali do Trump, né? Tanto para o México quanto para o Canadá, ele acabou adiando essa taxação em um mês. A China, ela pode ver isso com maus olhos em questão de negociação? Não, a gente pode ter algum tipo de desafio em relação a isso, porque, se eu não me engano, o principal tema em relação a ter essa taxação ou não foi em questão das fronteiras, né, de ter mais segurança nas fronteiras ali entre Estados Unidos, México e Canadá. Assim, o caso das tarifas para o Canadá e México é muito esquisito, para ser sincero. Faz pouquíssimo sentido econômico para os Estados Unidos, menos que para outros países, introduzir tarifas contra parceiros comerciais tão integrados, tão próximos quanto o Canadá e o México. Primeiro ponto, faz pouco sentido geopolítico você querer criar essa dificuldade com seus parceiros tão próximos. Né? Parceiros, amigos, seguidores em questões geopolíticas, né? Assim, quando o Canadá enfrentou os Estados Unidos numa questão geopolítica? Não tenho a menor ideia, não sei, provavelmente nunca. No entanto, tem alguns aspectos aqui. Um qual é o objetivo do Trump introduzindo essa tarifa, ou discutindo essa tarifa? Não sei. Pode ser criar só um factoide para dizer que criou uma segurança maior na fronteira. O que como factoide, com uma narrativa doméstica, pode acontecer, mas na prática, introduzir alguns soldados a mais na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá não deveria fazer muita diferença. Então pode ser uma questão de narrativa política, mas tem algumas implicações. Quando você ameaça introduzir uma tarifa que não faz o menor sentido, de 25%, diz que vai fazer em 48 horas e acaba adiando porque alguém botou uns soldados na fronteira, do ponto de vista de política doméstica local, talvez você saia como um cara durão, bully, tem algum apelo de popularidade, que eu também não sei, mas do ponto de vista estratégico, geopolítico, as pessoas começam a acreditar que você tem pouca credibilidade nas suas ameaças. Então, o mercado está nessa, por exemplo. O que a gente tem precificado a mercado não coloca uma probabilidade muito alta de tarifas generalizadas e altas em relação ao mundo todo. Como é que esse jogo vai acontecer? Vai ser através de o Trump percebendo que as pessoas vão parar de acreditar nele e ele vai ter que fazer alguma coisa para gerar credibilidade? Essas dinâmicas de ameaças e voltar atrás e ter que ameaçar e entregar, em geral, elas criam muita volatilidade, tá? E eu acho que a gente está caminhando muito rápido para essa dinâmica. Então, é um mundo complicado e difícil. Então, essa é a questão em relação ao México e a China. México e Canadá fazem pouquíssimo sentido econômico, pouquíssimo sentido geopolítico, parecem ser coisas construídas para criar uma narrativa doméstica. Ou então coisas completamente sem sentido mesmo. Então, é um pouquinho complicado. Mas do ponto de vista geral, a percepção para o mundo é o seguinte, olha, ele vai ameaçar muito, talvez entregue muito pouco. Então, começa a gerar situações perigosas, onde as pessoas podem reagir pouco a ameaças tipo o que a gente teve com México e Canadá. Então, se a China aprender alguma coisa, é que, olha, talvez ele lata muito, mas não faça tanto. Mas vamos ver. Difícil. Desafiador, né? Bastante coisa, então, pela frente. Mihail, então, mudando um pouquinho do assunto, gostaria de abordar também o tema de juros, né? Na última semana a gente teve a super quarta. O Fed, como esperado, acabou mantendo, né, a taxa de juros americanas.
Já aqui no Brasil, o Copom realmente a gente teve esse aumento da taxa Selic, como também já esperado. Mas o que esperar para o restante do ano? Vai ter ainda esse ciclo de alta de juros? Então vamos lá. Vamos começar pelo Copom. Aqui o ambiente é muito desafiador, tá? A gente tem expectativas desancoradas até o horizonte que a gente tem dados de expectativas de inflação. E, além de desancoradas, elas estão desancorando mais. Então, é uma situação ruim. Quando a gente coloca todos os inputs nos modelos de projeção, que replicam os modelos do BC, a gente vê que, olha, o ciclo de juros necessário para a gente levar a inflação perto da meta no horizonte relevante é bastante alto. Bastante alto. E, de novo, você deveria estar preocupado com as expectativas desancoradas por si só. Mas, em compensação, tem alguns riscos para a inflação cair. A gente tem alguns dados do mês passado e alguma coisinha no mercado de trabalho, com o CAGED que a gente viu essa semana, que demonstra que pode estar acontecendo uma desaceleração. Tá? Então, você tem que ponderar o risco de desacelerar versus a situação bastante ruim da inflação e da inflação prospectiva e das expectativas de inflação do outro lado. Assim, do ponto de vista nisso tudo, o que a gente tem é que, assim, olha, é desafiador, a gente não está perto de declarar a vitória e a gente tem que ir com muito cuidado. Então, de novo, como o Banco Central sinalizou, a próxima de 100 está dada. Acho que é muito provável que nesse ambiente todo que a gente tem que aprender um pouco mais como as coisas funcionam, como as coisas vão funcionar daqui para frente, que a gente veja uma desaceleração do ritmo de ajuste para cima. Mas esse ritmo vai continuar para além da reunião de março. Tá? Se der tudo certo, eu acho que o Banco Central consegue esperar para ver o que será necessário depois de chegar nos 15%. O problema é que nem sempre está tudo certo. Então, é uma situação de risco ainda. No Fed, eu acho que aqui é uma situação mais clara de esperar para ver. A gente discutiu o Trump só na parte de tarifa, olha quanta incerteza a gente tem. A economia americana continua forte. A gente vai ter, além das tarifas, um monte de outras coisas acontecendo de política econômica que podem ser relevantes para o Fed, para a inflação e para a atividade. Por exemplo, corte de impostos para empresas. Uma política anti-imigração muito violenta, com deportação e talvez imigração negativa, que é um choque de oferta também, que eleva a inflação e afeta a atividade. A gente vai ter uma agenda de desregulamentação de vários setores da economia que são estimulativos, que é o setor bancário, vai gerar mais crédito, setor de energia, setor de saúde, um monte de coisa pode acontecer. Então é muita incerteza, é muita peça no tabuleiro e uma atividade e inflação que não estão maravilhosas. Assim, não é que você já pode declarar a vitória e só tem risco. É uma situação desafiadora já antes dessa confusão toda e ainda bota tarifa, desregulamentação, corte de impostos e política anti-imigração. É muita coisa, é melhor esperar para ver. Perfeito. Bom, mar calmo no mercado local, mas não tão calmo assim lá fora, né? A calmaria às vezes engana. Engana. A gente tem poucos motivos para acreditar que os nossos problemas estão resolvidos, então a gente tem que ficar atento. Aproveitando isso, algo que os investidores deveriam acompanhar, pelo menos até a nossa próxima análise econômica aqui? A gente está muito de olho nos dados de atividade no Brasil. A gente quer entender se realmente essa incipiente desaceleração que a gente está vendo tem fundamento ou não. Ou é uma coisa que é pontual, um blip nos dados, ou se é uma tendência. Acho que esse é bem importante para o ciclo de política monetária. Bom, perfeito. Então, a gente volta na próxima análise econômica aqui com talvez algumas respostas, talvez ainda não, né? Perfeito. Obrigado. Muito obrigada, Berriel, pela participação. Até a próxima, pessoal.